Fala pessoal, tudo bem? Queria primeiramente dar bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí acompanhando mais um episódio do Oftcast. É um prazer muito grande estar conversando com vocês toda semana. E hoje a gente tem a honra de receber uma convidada muito especial, a doutora Maria Auxiliadora Frazão, que é coordenadora da Comissão de Ensino do CBO e também diretora do Departamento de Oftalmologia da Santa Casa de São Paulo. Hoje o tema principal da nossa conversa vai ser a Prova Nacional de Oftalmologia, mas principalmente o teste do progresso, que é uma novidade que o CBO trouxe para 2023. Seja muito bem-vinda, doutora, muito bom, muito legal ter você aqui hoje. Obrigada pelo convite, eu que agradeço, acho bem bacana, quem faz ensino, e é por isso que eu aceitei participar tantos anos da comissão, é exatamente essa interação com os alunos que eu gosto, então acho bem bacana a gente poder conversar com todos. Muito bom. Nossa audiência, né, a gente tem muito recém-formado, muito residente, muitos médicos jovens, e esse tema, então, é um tema de grande interesse. Quando o CBO trouxe essa novidade aí há poucas semanas, foi uma grande comoção, assim, no meio dos residentes, todo mundo, alguns surpresos, outros já estavam ouvindo já esse boato, mas o fato de ter vindo já para esse ano de 2023, de certa forma foi uma surpresa, a gente recebeu várias mensagens, pessoal com muita dúvida, e essa conversa vai dar para a gente esclarecer muitas coisas, né? Então acho que vai ser bem bacana. Primeira pergunta que eu queria fazer é sobre há quanto tempo o CBO vem se planejando para esse novo formato, se ele se inspirou em experiências passadas. A gente estava conversando aqui em off, você já falou que sim, mas eu queria que você contasse isso também um pouquinho, e quais os principais objetivos aí do CBO ao instituir os testes do progresso agora para os residentes? Ótima pergunta. Primeiro, né, não foi de sopetão, nem de uma hora para outra. A gente sempre está olhando para como é que a gente pode participar mais e ensinar. A nossa principal missão é formar, né? Quando a gente fala na prova e tudo, a gente tem que formar bem. A prova ela é uma consequência, você pegar o título é uma consequência de você ter uma boa formação. Há muitos coordenadores, mesmo os alunos falam, mas é injusto só uma prova, a gente não é bem avaliado quando se faz uma prova, o certo a gente seria ter várias provas, e a gente há muito vem estudando qual que é a melhor, eu não sei se ainda existe a ideal, mas qual que é a melhor forma de você avaliar uma pessoa quando ela pleiteia um título ou alguma coisa. De fato, quando eu estava te falando, existem alguns trabalhos, existem algumas experiências onde os locais que se instituíram o teste de progresso, ele contribuiu demais na melhoria da formação e lá na ponta, na melhoria da resposta à sociedade desses profissionais. E eles imputam e relacionam diretamente exatamente a partir do momento onde o teste de progresso foi instituído e com o que garantiu mais ferramentas para você ter uma melhor formação. Então, o que a gente busca, na verdade, eu nem sei se eu vou responder de outras, mas o que a gente busca é dar ferramentas para alunos e coordenadores e cursos tentarem avaliar para e passo, ano a ano, aonde é que estão as suas melhores fases, né, os seus melhores pontos e os seus piores pontos, né, e como que você pode interferir exatamente no andar desse percurso. Eu acho que isso aí é uma melhoria nítida, né? Eu acho que você ter uma resposta ano a ano, dá para você fazer um ajuste de rota, né? E não, às vezes, ser surpreendido lá no final do terceiro ano e ver que não estava tão legal a sua formação. Então, acho que isso é um benefício bem interessante. Mas, como eu estava falando, a gente não pode dizer que é uma prova nacional seriada ainda, né? O teste do progresso é uma coisa diferente, né? Porque não é assim que a prova agora vai ser seriada, é uma forma nova de avaliar os alunos ano a ano. Mas a gente, no edital, está bem claro que a prova esse ano não é obrigatória. Existe uma perspectiva, o CBO tem o interesse de que essa prova seja obrigatória para os alunos ali de cursos que são credenciados pelo CBO? A gente discutiu muito isso e a gente ponderou e chegou à conclusão basicamente por dois motivos.
Primeiro, Bernardo, a gente entende que a gente tem que estimular, a motivação é interna, mas a gente tem que tentar estimular e tentar mostrar benefícios para a relação a essa prova, que a gente acha que vai ter mais espaço para discutir isso. Mas a gente ela não pode ser obrigatória, até por questões legais. Você implicaria numa série de contextos e de possibilidades para que o aluno, uma vez que ele não enxergue o porquê fazer a prova, e para ele isso não agregue valor, que ele possa fazer. Tá? Então, o que a gente tem que, ao longo disso, é tentar mostrar que, de fato, isto agrega valor. Qual que é o valor? Quer dizer, à medida que você faz a prova no primeiro ano e você tem um feedback que ele não tem com menor interesse em objetivo de exposição, quero deixar claro, esse feedback, ele absolutamente isso é profissionalizado, individual para cada aluno e para o seu coordenador. Então, que o único objetivo é dizer, olha, você está no primeiro ano, você deveria, através do que a gente publicou, matriz de competências, a gente entende que você deveria já saber mais ou menos isso. Poxa, você não sabe nada disso. Olha, acho que você está precisando melhorar aqui. Isso é uma questão individual. Eu enxergo como um valor agregado na formação, no conhecimento e no desenvolvimento de cada um. E assim vai ser para o R2 e o R3, enfim, esse sim já vai estar prestando a prova para a obtenção do título. Então, a gente não tem perspectiva e não entende que isso deva ser obrigatório. A gente entende que a gente tem que trabalhar e que, juntos, CBO, coordenadores e alunos consigam entender o valor agregado que isso traz. O nosso principal objetivo é formação. É formação. Quer dizer, o que a gente trabalha para tudo isso é para tentar melhorar a formação do aluno. Né? Isso é legal, porque quando saiu isso, muita gente aí nas conversas estavam achando que isso seria tipo um laboratório inicial para uma coisa já obrigatória e talvez até para uma prova seriada mesmo que fosse impactar no resultado final lá da PNO no final do R3. Então não é esse o objetivo. O objetivo é uma coisa realmente voltada para ensino, para melhorias ali na formação dos alunos através desses feedbacks, né, para aluno e para coordenador. Você falou muito bem lá no começo. Conceitualmente, o teste de progresso, ele tem como objetivo avaliação e autoavaliação e feedback e ferramentas para você saber onde você corrige o percurso. Isso serve para alunos, serve para professores e se você for profissionalizar para coordenadores, isso serve para investimento. Se o meu percurso está tão ruim nesse ponto, se o meu curso não está bom, aonde é que eu tenho que investir? Eu vou investir no microfone, eu vou investir no professor, eu vou investir na televisão? Aonde é que eu tenho que investir? E isso, se você profissionalizar, e é o que a gente está fazendo, isso é uma questão muito objetiva, esse feedback, não tem menor sentido o teste de progresso sem feedback, tá? Eu saber como o aluno tá indo bem, e eu não dar o feedback, não tem valor. Ele não tem valor para ninguém. Teria, talvez, para eu saber como que está o andamento dos cursos, isso eu já sei. Eu não preciso fazer teste de progresso para a gente ter essa avaliação. Então, isso é muito importante. Ele não trata-se de uma prova seriada, ele trata-se de uma ferramenta para apoio e feedback e para desenho de ferramentas e percurso a alunos e coordenadores, e enfim. Eu acho que isso sendo usado assim de forma positiva por toda a cadeia é uma coisa que vai impactar muito bem na formação dos residentes, né, dos alunos de especialização. Um receio que muitos têm, talvez até um receio equivocado, mas é dessa questão de constrangimento, né, de vir assim a receber chamada ali de coordenador, mas assim, né, se isso for uma coisa assim reservada, como você falou, não vai ficar exposto, vai ser só individual, talvez seja uma coisa positiva, né, desde que tomado do jeito correto, né, mas é um receio que muita gente veio falar, meu coordenador vai ficar sabendo, vai brigar comigo. Isso é uma questão interessante saber, mas é exatamente isso, né? Como é que você dá o feedback ao coordenador eu acho que a gente reflete em tudo aquilo que nos chega, né? A gente é muito aberto para reflexão. Você pode dar a ideia, o conceito não é esse, a educação não é isso.
né? Educação é exatamente você entender, e as melhores universidades do mundo, elas apoiam individualmente o aluno através dessas avaliações. Então, assim, para os alunos, primeiro, isso é feito através de uma empresa onde nós assinamos um contrato de confidencialidade, de conflito de interesse, questões legais altamente importantes. Qualquer coisa que isso saia do percurso do qual nós nos comprometemos, a empresa poderia ser, enfim, acionada, etc. Então, nós temos um compromisso gigante. E outro dia me falaram isso e eu brinquei e falei assim, poxa, mas não foi o CBO, não é o CBO que publica o curso de primeiro, os coordenadores e os alunos recebem. O único lugar que é anunciado é o primeiro lugar, porque ele é premiado, o último jamais, né? Então, essa questão de sigilo é muito séria para nós. E isso vai sair altamente sigiloso. Se alguém comentar, não vai fazer parte do CBO, e eu acho que cabe ao coordenador também não fazer. E até para o coordenador, se ele fizer uma meia-culpa, ele também deveria se sentir assim responsável. Já, se o aluno não está indo bem, ele é corresponsável. Então, eu acho que é uma coisa, né, que tem que ser levada muito a sério, essa questão do sigilo. E eu tenho certeza que o CBO realmente é uma coisa até que muita gente fala assim, eu queria saber minha classificação, eu não consigo. Você só vai saber se o seu coordenador te falar, né? Então, isso eu acho que é bem legal. O CBO trata isso de uma forma bem, bem bacana mesmo. Uma outra dúvida assim, que surgiu é em relação a essa bonificação, né? Porque às vezes a pessoa não tem a maturidade de entender o benefício de fazer essa prova, igual você está falando, ter um feedback, eu acho bem bacana, mas eu acho que essa bonificação é uma coisa que as pessoas estão de olho também, porque é um incentivo a mais, né? Já que a prova não é obrigatória. Você já pode abrir alguma coisa, assim, dar uma ideia do que vai ser essa bonificação para os alunos? Eu posso, a gente leva tudo com muita transparência e muita seriedade. Por que a gente colocou no edital, se você leu, que haverá uma bonificação, mas que essa bonificação ela vai ser dita apropriadamente. Nós não temos experiência em termos de bonificação. Se a gente olhar outras sociedades, a gente pode tomar alguns exemplos e estudar em cima disso. Então, a gente tem, sei lá, Febrasgo, por exemplo, são 4 provas. A ginecologia e obstetrícia, a associação, são 4 provas. Então, o que eles fazem? Todos têm que, lá é obrigatório, você tem que ter o primeiro teste, o segundo teste, o terceiro teste. Se você atingir critérios que eles elencam como nos 3 testes, o 4º teste, a 4ª prova, que seria o título final, ela pode ter alguma bonificação. Você pode ser... Tem lá todos os critérios, alguns são liberados da parte teórica, jamais da prática. Então, existe isso. A gente pensa, sim, em bonificar com nota no final. Nós não temos 4 provas, nós só temos 3. A gente não imagina em criar uma outra prova, mas em manter isso e estimular, sim, a fazer e bonificar através, provavelmente, de uma nota, de pontos no final, nessa terceira. A grande preocupação é que essa bonificação ela não seja da minha cabeça, e nem da sua cabeça, e nem de ninguém. Eu vou dar 5 pontos porque eu acho que é legal. Não sei. A gente precisa sentar agora em cima de pessoas que são estaticistas. A gente trabalha com um grupo do MIT que a gente contratou. A gente está sentado em cima de estatística para, através desses resultados, e agora que a gente vai implementar, o que seria uma pontuação, uma bonificação que ela não supervaloriza e nem subvaloriza aqueles que estão fazendo os testes. Quais são as análises estatísticas e quais são os critérios que nós vamos usar? Nós vamos usar uma nota fixa, que é através de percentil, porcentagem, sei lá o que a gente vai usar. Esse aluno, ele foi melhor. Uma nota fixa, ela é mais valorosa do que eu estudar a progressão desse aluno, que no primeiro ano ele foi super mal, e quando eu vejo ele no teste de progresso do segundo ano, ele teve uma curva absolutamente ascendente. Olha o que eu valorizo mais, o cara que tirou 13 de repente tirou 8, ou o cara que tirou 3,5, que eu falo, ele está dentro de uma médiazinha aceitável. Então, são todos esses questionamentos que nós temos feito para nós mesmos e que nós estamos estudando com pessoas que são
bem competentes em termos de análise estatísticas, de análise de resultados de provas de altas performances. Então é por isso que a gente não soltou. E isso foi muito transparente, eu falei para todo mundo no congresso, para quem participou do grupo dos coordenadores, né? Então, assim, a gente pretende sim bonificar, a gente vai bonificar. Como a gente vai bonificar? A metodologia pela qual a gente chegará no valor de bonificação é que a gente não tem clara. Então, a gente debruçou sobre isso e está debruçado sobre isso para a gente definir. Mas a gente já tem aqui, então, uma definição mais do que vai ser uma pontuação na prova do terceiro ano, só não sabemos a metodologia, né? Mas provavelmente não vai bastar fazer a prova, né? Vai ter que ou obter uma nota ou obter um progresso, né? Porque senão a pessoa só vai matricular na prova para ter o bônus e não... Não. A gente vai ter algum critério. A gente tem critérios que a gente quer elencar como, de fato, de novo, que os candidatos entendam o valor para fazer e que você falou, a preocupação é maior em passar na prova. Ok, mas a cultura, às vezes a gente vai mudando à medida que, de fato, as pessoas vão entendendo e vão se sentindo melhor preparadas e que aquilo é legal na vida delas, que faz sentido. Eu acho que fazer sentido a tudo aquilo que você se propõe, que você começa a enxergar, muda às vezes o trajeto da sua vida. Né? E a gente viu lá na data, né, no edital, que a prova é no mesmo dia da PNO 2023, lá, dia 22 de janeiro, e ela vai ser a mesma prova. Os alunos farão a mesma prova, né, nos mesmos moldes, nos mesmos horários, e a pontuação vai ser igual também. Claro que não tem isso de aprovado, reprovado para o R1 e para o R2, mas tudo o esquema da prova vai ser igual, né? Isso, a ideia é que eles já vão se preparando para a última, que não tem aquela, mas também que eles façam uma prova séria, uma prova que de fato os avalie, exatamente sobre os mesmos moldes que eles farão a PNO, a prova final. Então eles fazem no mesmo dia, sob as mesmas condições, sob a mesma fiscalização e tudo. Qual que é a diferença? E tem uma nota, mas qual que é a diferença desse feedback? O R3, ele tem lá a nota dele geral, ele tem o quanto que a gente tem como verificar qual foi o desempenho dele dentro de cada subespecialidade, dentro de cada área. Mas agora a gente divide, né? Porque a gente está olhando para a matriz. Então, o feedback, se é do primeiro ano, você não tem que saber o que o R3 teria que saber, mas a gente espera, né, seria adequado que você já tivesse dentro daquilo que a gente desenha dentro da matriz, que você já tivesse uma boa noção de tudo isso. Tá faltando isso aqui, você foi melhor aqui, você foi pior aqui. Então, essa é a ideia desse feedback, dessa avaliação a cada ano. Então, a matriz de competência, ela vai servir só para o feedback ou ela vai interferir na nota da pessoa na prova do primeiro e do segundo ano? Eu digo assim, vamos supor, se um determinado tema está na matriz de competência do R1, aquele ponto, naquela questão, vale mais para ele do que uma outra questão que não está na matriz de competência dele. Não é questão de valer mais, a nota é a nota, é mais para o feedback. Tá? Agora, é claro que nós teremos, então, duas avaliações. Então, você tem a nota final, você tem a sua nota, olha, esse grupo, esse R3, ele tirou tanto na prova. Em relação ao número de questões, direto, objetivamente. Beleza, objetivo. Só que dentro, agora, quais são as questões que remetiam à competência de primeiro ano, quais que remetiam de segunda do terceiro? Dentro dos que remetiam do primeiro, olha, ele acertou 70%, 80%. Ainda acertou tanto que remetiam ao segundo ano. Né? Bacana. Olha, dentro do que remetia ao primeiro ano, apesar ele certamente ele vai ter uma nota geral, né? Uma coisa não... Mas dentro do que remetia ao primeiro ano, ele não acertou 20%. Então, além de uma nota, o que eu quero dizer é que ele pode ter uma nota abaixo do que a gente espera para o terceiro ano, mas essa análise da competência no primeiro ano, se ele atingiu... Isso é mais importante, ele não tem que no primeiro ano ter uma saber nota para passar, né? Não, porque ele não tem que saber o que né? O que a gente espera é exatamente esse aumento das competências através dos anos, pelo aumento da complexidade, porque a matriz por competência é exatamente isso, é você desenvolver
habilidades e competências num crescente de complexidade, até que ao final da sua formação, aí sim você tem aquilo que se entende como necessário para dar no final das pontas, o que é isso? É você dar resposta à sociedade civil, é você estar bem formado para tratar o teu paciente, para atender. Às vezes a pessoa, né, o R1 lá vai ficar angustiado, eu tirei 60, não é uma nota que eu passaria, não mas você na matriz de competência do R1 você acertou 85%. Isso. Tá ótimo, né? Tá ótimo. É esse o feedback que a gente quer dar. É esse o feedback que a gente entende que seja valioso para eles. E essas matrizes de competência, elas já foram publicadas, já tive a oportunidade de dar uma olhada, e elas são definidas assim, com base em né, vocês conversam com coordenadores, e como que é definido isso? Assim, o que é do R1? Não, a gente trabalhou muito nessa matriz, a gente estudou muito matrizes de todos os lugares. E a gente foi vendo como que eram as matrizes praticamente de vários países. O ICO, a gente debruçou em cima do ICO e a gente adequou. Você pega, por exemplo, a matriz, dá um exemplo inglesa, ela preconiza que você tem que fazer uma biópsia de artéria temporal. Faz algum sentido isso para a nossa realidade? Nenhuma. Então a gente foi pegando e a gente foi estudando o que era a nossa realidade. Ao final das contas, a gente pegou os últimos 10 anos de prova e a gente estudou dentro de cada subespecialidade o que a gente vinha pedindo e intuitivamente o que a gente já encaixava dentro das matrizes que tinham, né? E antes a gente não usava como matriz de R1, R2, mas o nível índice de discriminação, aquelas que são melhores discriminam melhores, complexidade, que a gente coloca nível 1, nível 2, nível 3. Então, a matriz a gente demorou um tempinho para desenhar, porque a gente selecionou todas as questões, a gente selecionou por competência de primeiro, segundo e terceiro ano, por subespecialidade, várias matrizes. Depois a gente foi afunilando e cruzando dados para ver o que a gente já pedia na prova, o que casava com outros lugares, e aí a gente foi adequando para a nossa realidade, tirando coisas que a gente não entendia como importantes, doenças que não têm a menor importância dentro do nosso meio, enfim, e fomos adequando a matriz. Uma pergunta, a prova, existe alguma chance assim da prova mudar o perfil porque agora vai ter teste de progresso junto, ou a prova vai ser mais ou menos no mesmo perfil que de antes, na nível de complexidade, ou pode ser que as questões tenham graus de dificuldade mais moderados para poder ser mais, assim, menos difícil para os R1s e para os R2? A prova tende a ser a mesma. A prova está dentro da matriz. A matriz ela serve de agora em diante para organizar serviços de residência, para você desenvolver aquilo que é necessário nas habilidades. Ele é um documento que ela não é do CBO, Matriz por Competências de Competências é um documento da Comissão Nacional de Residência Médica, né? Eles pedem para os conselhos e sociedades fazerem, porque eles não têm competência técnica, eles não têm pessoas tecnicamente preparadas para que façam de cada especialidade, mas a gente tem que seguir a metodologia deles. A gente passa por não foi nem um pouco fácil a gente publicar, porque a gente passa por uma série de rito, e ela está ali, o que ele tem que saber, as habilidades, as competências, o que ele tem que linkar do primeiro ao terceiro ano, e ela serve também para vistoria, está ali. Óbvio, Bernardo, que a gente quer, se a gente fala em habilidades e competências, a gente entende que essa visão holística, vou dizer, essa visão cada vez mais integrada da oftalmologia é aquilo que a gente deseja que o aluno tenha ao final do terceiro ano, né? E a senhora disse que o objetivo do teste do progresso é muito mais um feedback individual para os alunos, né, para os residentes, do que para os serviços, porque para os serviços vocês já tinham essa avaliação ali no final da PNO, né? Mas vai ser feita também uma avaliação dos serviços no teste do progresso, ou eles vão ser colocados em quartis, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a gente vai ter oportunidade de enxergar isso de uma forma melhor, né? Quando você faz vistoria,
As pessoas às vezes me falam, nossa, mas é muito complicado o ranking do CBO através da prova. E eu respondo, mas não é ranking. Ranking é uma definição totalmente diferente. Você estabelece uma série de critérios que absolutamente não é só uma nota de prova. Você avalia a todos, você dá, né, e depois você chega a ranquear. Aquele resultado, ele não trata-se absolutamente do ranking das universidades. Ele trata-se única e exclusivamente da classificação na Prova Nacional de Oftalmologia daquele ano. Nada mais, nada menos. Óbvio, não deixa de ser uma forma indireta de quando você olha os melhores classificados, eles são bons serviços, eles são serviços que formam, não tem como negar isso. Mas não é ranking, eu já ouvi, mas essa faculdade que este ano pegou o primeiro lugar não tem pós-graduação, por isso não é ranking. Você respondeu o que eu estou te falando, por isso não é ranking. Ela é só a nota daquele ano. Né? Ela é uma forma indireta, repito, de você ter um monte de aluno que vai todo ano super bem, não dá para você dizer que aquilo ele não está bem formado e que aquela faculdade, aquela universidade, ela não forma bem seus alunos, não é? E não dá para a gente também não dizer que as que estão sempre lá embaixo não são aquelas que obviamente têm mais dificuldades. E a gente claramente percebe isso quando a gente faz a vistoria, mas são coisas pontuais. Eu não tenho como saber a realidade diária e real de cada serviço. Eu acho que, sim, eu vou ter, como também de forma sigilosa, quando eu olho tudo isso, eu olho o primeiro ano, de repente eu percebo que uma universidade, uma faculdade que nem vai tão bem, ela é mega boa dentro de uma questão no primeiro ano. Olha, isso aqui é um forte muito grande, o resto para ela não tá bom. Mas olha como ela é boa até do que aquela ali. Então, isso também é o que eu te falo, é uma ferramenta para você corrigir percurso, para você fazer investimento, né? E por isso que seria até injusto a gente não dar esse feedback para coordenadores, porque é uma oportunidade. Não só dele ver nota. Puxa, a gente vê nota, se você pensar, embora muitas coisas seja assim que a gente avalia, é uma coisa um pouco tacanha, né? Você precisa abrir um pouco o teu espectro de ações para você entender o que se resume naquela nota melhor no final das contas. Então, com certeza, a nota na prova não vai dizer ali, nem individualmente, exclusivamente, se aquela pessoa é um bom médico, um bom oftalmologista, e nem se aquele serviço é bom, até porque tem muitas variações, assim, de número de residentes, né? Às vezes tem 2 residentes, 2 foram bem. No outro ano, esses 2 residentes do mesmo serviço, os 2 vão mal, cai muito. Mas outras coisas muito mais importantes, né? Sei lá, preceptoria, pós-graduação, perfeito. Nós temos, exato, perfeito. Então é aí que a gente tem que mostrar essa mentalidade de você começar a evoluir para as coisas caminharem bem. Veja, eu sempre falo, os serviços eles não precisam e não devem ser iguais. Você não precisa, embora uma universidade seja sensacional para você formar bem, talvez você consiga, num lugar menor, você dar uma formação. Não é todo mundo que vai se formar para ser cientista, não é todo mundo que vai se formar para ser professor. E o nosso papel, nesse sentido, ele não está focado nisso, né? Ele está focado na boa formação do profissional que vai atender a saúde ocular da população. Depois disso, ele vai ser professor, ótimo, a gente precisa também disso. Mas antes disso, a gente precisa formar bem as pessoas para essas respostas à sociedade civil. Acho que nesse sentido eu acho bem, bem interessante, porque se todos os serviços fossem iguais, né, a gente não ia ter diversas possibilidades de carreira diferente. Então, apesar de eu ter formado na USP, que é um lugar que te dá muita possibilidade acadêmica, você quiser fazer um doutorado, mas hoje em dia eu valorizo cada vez mais alguns lugares que tem um viés mais de volume cirúrgico alto, por exemplo, serviços particulares que prestam serviço com SUS e que o volume cirúrgico é muito alto, e às vezes é um perfil de residente que não quer carreira acadêmica, ele quer mais operar muito, ter um grande volume de pacientes também, então acho que tem que ter esses diferentes tipos de formação. É isso mesmo, eu sempre falo isso. Eu tenho uma filha que fez fora e entre 2 universidades muito famosas. Eu falei, mas por que esta e esta? Ela me falou, mãe, esta
ela é eminentemente acadêmica. E ela tem um valor prático no mercado financeiro que é inigualável. E são muito famosas. Então, elas têm perfis diferentes, porque tem lugar para isso, né? Então, assim, eu sou da Santa Casa, mas eu fiz meu doutorado na USP. Então, eu tive essa ligação, mas você fala a verdade. A Santa Casa ela é uma faculdade que ela tem um apelo prático gigantesco. A gente enxerga como muito importante a gente avançar também nessa questão da ciência, mas ela tem um apelo, e quando você vai fazer um doutorado na USP, numa universidade, você acaba entrando em contato maior, uma maior facilidade para essas coisas, mas todos precisam disso, você falou bem. Não são todos que precisam e nem há espaço para todos. A sociedade ela não se divide só em cientistas, ela tem que ter e a sociedade oftalmológica ela também se divide na prática dessa forma, né? Voltando aqui para o nosso assunto do teste do progresso, não seria interessante, não está previsto, eu acho que não vai ter isso agora, mas não seria interessante também avaliar a parte prática dos R1s e dos R2 de alguma forma, e não só uma avaliação teórica? Bernardo, seria, e a gente pensa nisso, mas a gente não conseguiu achar qual que é a melhor forma para isso. A melhor forma em termos de avaliação, tá? Teoricamente, o coordenador já deveria falar, olha, isso daqui é assim, assim. Agora, eu sempre falo, quando você é responsável como instituição para entregar um título e algumas coisas, você tem que prezar pela isonomia dessas questões de avaliação. Então, a gente não tem ainda, assim como a gente faz para obtenção do título, né, que é essa parte prática, a gente não tem ainda como fazer uma questão prática para R1 e R2 que seja de novo, uma coisa que a gente entenda que tem uma isonomia. Isso pode evoluir para isso? Talvez possa. A gente pensou nisso, mas a gente não conseguiu achar a melhor forma de fazer isso nesse momento. Perfeito. Agora eu vou até trocar um pouco de assunto aqui nessas nossas últimas perguntas, falar um pouco mais da PNO mesmo, né, da Prova Nacional de Oftalmologia como um todo, principalmente nessa mudança aí do formato presencial para o formato online que aconteceu nos últimos anos. Como que o CBO avalia a experiência com a prova online até então? Quais os feedbacks que vocês receberam de alunos, de coordenadores, né? E como que vocês acham que isso é uma coisa irreversível, veio para ficar mesmo? Como que vocês avaliam essa experiência com a prova online? Sim, a prova online ela foi, na verdade, já havia sido pensada. Ela já antes de pandemia, qualquer coisa, era um assunto que já havia sido pensado. A pandemia, como de tantas coisas, ela foi um catalisador para algumas mudanças, dentre eles para a gente passar de formato. A gente testou várias plataformas, a gente tinha uma preocupação com isonomia, com segurança gigante, né? Pela responsabilidade que é você acabar, né, organizando e aplicando essa prova. A gente acha que ela democratizou, depois que a gente pôs a prova, democratizava. Explico-me o que aconteceu. A gente, quando anunciou que ela seria online, a gente teve um aumento de 15% das inscrições. Isso me faz intuir, pensar que algumas pessoas, por N dificuldades financeiras ou não estavam conseguindo vir até São Paulo para prestar essa prova. A gente consegue, através da plataforma que a gente usa, a gente consegue enxergar toda a avaliação da prova. A gente monta um QG no CBO e a gente consegue ver tudo o que está acontecendo o tempo inteiro na prova. Olha, essa questão, todo mundo errando. Vamos rever? Será que ela que ela está avaliando de fato, não está avaliando? Será que... Então, a gente consegue ir vendo isso o tempo inteiro, como feedback. Eu acho que foi no momento, foi a melhor coisa que nós pudermos fazer. Nós tivemos reclamação e incertezas
os residentes, como toda mudança e quebra de paradigma, mudança de você se sente inseguro, e todos tinham muita insegurança. Há reclamações de algumas questões, como, por exemplo, não poder voltar à questão. Sim, a gente não consegue manter a segurança da prova sem alguns quesitos que a gente coloca. Não dá para você ir e voltar, isso a gente já conversou com várias plataformas, com várias sociedades, como é que faz. Então, acho que foi uma experiência dentro do que era possível, ela tem sido uma experiência boa. Nossa, todo mundo vai reprovar. Não é verdade. Se você olhar todas as estatísticas dos últimos anos, você vai ver que o ano passado a gente teve até um número maior de aprovação do que a gente vinha tendo, né? Uma porcentagem um pouco maior, não é acachapante, não é isso, mas nossa, todo mundo reprovou. Não é verdade, as pessoas não reprovaram. Todos, quando se deparam com uma forma diferente de fazer as coisas e que a tua mente, você não foi treinada para aquilo, isso é natural, existe uma insegurança. E existe uma instabilidade emocional que a gente vai estar fazendo simulado, vai ter outro simulado, é o simulado da prova, com a mesma plataforma, com as mesmas pessoas para eles treinarem. Depois tem o pré-teste, que é para eles testarem todos os aparelhos para chegarem na prova e tal. Agora, vou dar um recado, é preciso que se leia o edital, porque às vezes a gente pega um ou outro candidato que não leu o edital, ou que não fez o pré-teste. E aquilo é um fator de uma quebra do emocional ali, de um desequilíbrio totalmente desnecessário, né? Vai preparado, leia o edital, faça o pré-teste, né? Porque eu acho que dá para fazer tranquilo. Respondendo objetivamente, irreversível, eu acho que nada na vida é irreversível. Eu acho que o mundo está mudando muito rápido, questões estão mudando muito rápido. Eu acho que o online, repito, veio para ficar algumas coisas, ele foi um catalisador de muitas coisas, mas eu sempre acho que qualquer processo que você institui, você tem que revisitar. Não existe processo que eu possa te dizer que é para sempre. Eu não acredito nisso. Mas a prova vai ser presencial. Não é isso que eu estou falando, não é isso que está decidido. Eu só falo que tudo que a gente faz, a gente revisita e reavalia. Eu acho que a mudança para online ela é bem positiva, assim, a meu ver, porque eu não vejo muito sentido no mundo globalizado que a gente vive, a pessoa ter que se deslocar de Manaus para São Paulo para fazer uma prova. Só se fosse um outro formato, com umas provas regionais, mas enfim, eu acho que essa mudança para online ela é positiva. As pessoas vão reclamar sempre, como a senhora falou, sempre, às vezes até é chato falar, mas às vezes até uma desculpa, né? Às vezes não quer botar a culpa no, né? Mudou para online, por isso eu não passei. Às vezes não foi nada disso. A única ressalva é mais a questão que nem todos os locais têm uma estrutura igual São Paulo, de internet, de uma questão de uma internet rápida, de uma eletricidade estável. Então, assim, algumas pessoas relatam que tiveram queda de luz por questões, às vezes, naturais. Enfim, acontece, o CBO não tem nada a ver com isso, mas é uma realidade que em alguns locais que é meio mais crítica. Mas veja, a gente também, nesse QG, a gente também tem como checar isso. Então, a gente faz o pré-teste, a gente dá todas as orientações, e é verdade o que você falou, existe essa questão. De novo, exato, a gente não tem como resolver todos os problemas, porque as pessoas, eu acho que parece um pouco simplista, mas não é. A pessoa falou assim, mas doutora, e se cair, eu posso ter algum problema? Eu falo, olha, infelizmente o seu voo pode ser cancelado. Infelizmente o seu voo poderia ser cancelado. Você pode ficar doente, por exemplo. Então, essas coisas. Agora, a gente tem que se preparar da melhor forma. Só quero dizer, para candidatos que relatavam que caiu, a gente tem como ver na hora, e toda a equipe técnica, ela interfere e dá todo o apoio técnico na hora. Isso tudo, assim como está no edital, e é verdade, isso tudo é monitorado e gravado. Todas as questões que nós prometemos, que nós fazemos técnica, nós cumprimos. Isso é uma questão moral e legal. Ela é uma questão legal, mas acima de tudo, para mim, ela é uma questão moral. A gente não tem
a menor intenção de prejudicar ninguém, muito pelo contrário, a gente quer ver cada vez mais oftalmologistas bem informados, né? Você quer me ver vibrar, eu ver que aumentou o número, eu ver que a faculdade que estava indo mal começou a ir bem, é essa a ideia é essa. Mas isso que a senhora falou de ler o edital é muito importante, né? E realmente tem gente que não lê, assim. Eu acho que a pessoa que vai fazer um concurso não lê o edital, ela tá deixando, dando sopa pro azar, assim. Outro dia perguntaram, o que acontece se cair a internet? O que acontece se cair a luz? Isso está bem estabelecido no edital, assim, bem claro, você vai perder a questão, só que você estava, né, quando reiniciar a prova, você já começa na próxima questão. Assim, tudo bem claro no edital, assim, então eu acho que tem que ler mesmo e tem que também se preparar para isso, testar bem a internet, se for o caso. Se você tiver uma condição ali, contrata uma segunda internet por um mês ali, uma coisa que não vai ser tão caro para você ter uma internet de stand-by, ou então deixa o celular ali com 4G no acesso pessoal como um stand-by ali e vai tateando isso. Faz a internet cabeada, porque tem menos interferência. Isso é importantíssimo. A gente tenta orientar isso, e isso é orientar, além de estar no edital, outra sugestão, né? Façam o pré-teste, você pode fazer quantas vezes você quiser. Façam várias vezes. Tem gente que deixa para fazer o pré-teste no último dia, no último horário. Então, façam o pré-teste, né? Despendam, não é gastar, é despender, é investir um pouco de tempo para fazer mais do que uma vez o pré-teste, porque ali você também vai ter orientação técnica, né? Enfim, você pode tirar todas as suas dúvidas. Você pode pedir sugestões, você pode esclarecer qual que é a melhor forma, sabe? Mantenha o cabeamento. Quer dizer, então eu diminuo demais a minha chance de eu me preocupar com aquilo que eu não preciso me preocupar. Né? Se preparem, eu acho que a gente está dando condições de se preparar, a gente está oferecendo aí um simulado exatamente com a mesma plataforma, a gente gasta para isso, e eu falo, não é um gasto, é isso, a gente quer ver todo mundo ir bem na prova, a gente não quer que a forma online seja um obstáculo para as pessoas que possam ir bem, se desenvolverem e irem bem. Agora, é preciso que cada um cumpra o seu papel, é preciso que as pessoas se preparem, que as pessoas tenham essas condições. Mas né? Os feedbacks, assim, do primeiro para o segundo ano, eu achei que melhoraram bastante. Assim, o primeiro ano foi a novidade, né? No segundo ano, as pessoas já se prepararam para aquilo, então as pessoas, né, começaram a treinar, fazer questão mais no computador e não ficar fazendo no papel, né? Então as pessoas vão se preparando. Os feedbacks que a gente recebeu esse ano foram muito bons. Eu percebi, eu não sei se foi intencional, mas eu percebi até uma mudança um pouco do perfil da prova. A gente analisa bastante as provas, então, assim, o CBO cobrou menos questões, assim, que tinham que fazer muitos desenhos, assim, aquelas questões de óptica que às vezes exigiam mesmo que você fizesse desenho no papel, traçasse raios. Isso, pelo menos esse ano, não caiu muito, né? Não sei se é uma tendência, mas eu achei que a prova adequou um pouco mais o modelo online. Do primeiro ano, achei que tiveram algumas questões ali que foram questões que era difícil de você fazer sem um papel e a caneta, mas é tudo questão de aprendizado. No segundo ano, achei que foi muito bom, e os feedbacks muito positivos, assim, todo mundo gosta. Uma outra coisa que é boa, você não tem que passar gabarito, então você ganha tempo, né? Aquele negócio de passar o gabarito era um negócio que, não posso voltar na questão na prova online, mas eu também não tenho que passar o gabarito. Se você marcar um gabarito errado, você também perdia a questão. As pessoas também marcavam. Nossa, todas as vezes que foi, desde que eu assumi que tinha prova prática, eu ia. Também tinha esse problema. Todos os modelos têm os seus problemas. Todos os seus modelos têm os problemas, né? E a gente, de fato, olhou muito, viu plataforma, estudou muito. Prova online hoje, ela essa palavra tendência, nem sei, é uma tendência. Ela é uma prática, ela é mais do que, já foi uma tendência, hoje ela é uma prática nas melhores universidades do mundo. Você não vai para Harvard, você não vai para lá, você vai lá fazer a tua última entrevista, fazer a tua última visita, se você for selecionado. Antes disso, é tudo online, é tudo. E assim, eu não diria que é uma prova de altíssima performance, mas é uma prova que você tem que estabelecer alguns critérios para ela ser segura e para ela avaliar de fato. Não tem jeito de você deixar uma prova
desse tamanho aberta, vai e volta. Infelizmente, a gente não consegue. Tem que ter, senão perde também a credibilidade, né? Uma última pergunta, foi dito no congresso do CBO que a antecipação da prova para janeiro era uma estratégia para valorizar o título, para que as instituições que têm programas de fellow possam, às vezes, utilizar o título como um critério de avaliação, como um critério de seleção. Né? Isso é realmente isso que aconteceu, e queria saber também outras como o que o CBO tem feito para valorizar o título de especialista, assim, porque muita gente vem perguntar, por que eu tenho que fazer a prova do CBO se eu já tenho o RQE? Qual que é a diferença? Então, assim, eu queria que se você passasse a visão do CBO, assim, sobre esse assunto. É verdade, é verdade. Isso é uma coisa que muitas vezes no grupo dos coordenadores todo ano a gente faz um encontro. Antes era mais aulinha, hoje é uma coisa muito mais dinâmica, de uma discussão estratégica mesmo e de uma formação. A gente tem uma deficiência gigante de formação de educadores no Brasil, né? O ICO vinha e dava uma... Eu falava, não basta, né? Não basta só ouvir, a gente tem que começar a investir em formar educadores onde a gente não tem educador, não é o cientista, não é o professor, é o preceptor, é o cara que está lá, esse cara precisa ser mais bem preparado e tal. E era uma questão assim, né? Nossa, mas eu não consigo fazer meus meninos estudarem. Bem, eu acho que tem muitas vertentes que a gente poderia discutir sobre isso. Mas, objetivamente, eu falava assim, exige que ele tenha o título para entrar no teu fellow. Todo mundo quer fazer fellow, quase todos querem fazer fellow. Ah, mas eu não consigo porque a prova do título sai depois. Não, você consegue. Eu sempre exigi. Está lá no edital. Se não passar, não... Mas não faz mal. Tá bom. Então, foi isso. Foi uma negociação grande com a AMB. A gente teve que conversar. O título ele é emitido, na verdade, pela AMB, junto com o CBO. Então, a gente tem que conversar muito, a gente tem que ter um diálogo e um convencimento das coisas, né? E então, é uma estratégia para que sim, é uma delas, para que a gente consiga valorizar. Olha, você vai fazer fellow se você tiver, é um critério. E eu acho que isso valoriza o título. Eu acho que o título ele tem que valorizar a formação, né? Então, quando você fala o que mais que o CBO faz, hoje o CBO está abrindo muito leque de atuação e a gente tem conversado com planos de saúde, a gente tem conversado com hospitais. Eu acho que na prática, Bernardo, o título é valorizado. Eu vou repetir, vocês vão me ouvir falar muitas vezes porque eu acredito nisso. Eu acho que você é formado, o médico é formado, independente do que ele quer fazer. Se ele quer fazer ele encontrou um nicho que ele quer fazer outra coisa, mas ele tem que dar resposta. O nosso papel como cidadão é dar respostas à sociedade, seja naquilo que você fizer. Então, eu acho que este valor, essa valorização, ela tem que aparecer na ponta. Ela tem que aparecer no mercado de trabalho. Se o indivíduo não enxergar a motivação pessoal, por que você fez USP? Por que você estudou? Por que eu quero fazer Harvard? Por quê? Se eu posso sair e talvez eu vá montar um fundo, eu vou montar um hospital e vá ganhar dinheiro, se eu fizer qualquer cambada. Por quê? Porque eu valorizo a minha formação, porque eu entendo e eu tento passar que uma das principais coisas que viemos ao mundo é o desenvolvimento, é o conhecimento. Eu entendo que o conhecimento e a tua formação é a única coisa que nunca vão te tirar tudo. Na pandemia a gente viu isso, teve gente que perdeu tudo, né? Mas então, isso é um valor e uma motivação pessoais. Eu entendo que escolha de desenvolvimento e de crescimento é uma escolha absolutamente pessoal. Entretanto, eu entendo também que isso, se você quiser ter um feedback, esse feedback será através do mercado de trabalho e terá espaço quem for mais bem formado. Eu não acredito que quem for mal formado terá um bom espaço. Eu acredito que a formação e capacitação nesse mundo que nós vivemos é o que vai definir quem terá melhores espaços. Eu não vou conseguir, como eu, sair hoje e montar meu consultório sem trabalhar. Está difícil. Não é isso, mas até onde você vai se alocar e a condição que você vai ter de crescer, seja, enfim, trabalhando para alguém,
vai depender da sua capacitação e a gente tem conversado isso direto. Eu fiz parte de uma formação de um serviço recentemente e um dos critérios foi tem que ter título para todos aqueles que forem contratados para todos os cargos, independente dos cargos. Claro, se você tem, eu fiz gestão, eu fiz na USP, eu fiz gestão no CEON, tá bom, então, mas você tem que ter essa capacitação. E eu acho que ainda numa forma mais, até diria mais real e mais prosaica, quem tem mais capacitação, se esse cara não for olhar o título, ou ele não for olhar, se ele resolver problema, tá bem para mim, com menos exame, tá bom. Então, eu acho que outra coisa que já existe, mas cada vez mais, é o poder de resolutibilidade que o profissional tem. E quanto mais bem formado, ele terá e isto sim impacta diretamente na grana, no dinheiro, nas contas que todo mundo está fazendo para contratar. Então, eu acho que a questão do fellow é verdade, mas a gente olha hoje muito para o mercado de trabalho e a gente está tentando, dentro das nossas limitações, conversar com essa ponta também na tentativa de valorizar o título junto com a AMB. Eu acho que em alguns lugares isso já acontece, né? Em alguns hospitais, eles, né, até para a gente esclarecer isso, né, que tem muita gente que não enxerga isso, mas em grandes centros, muitos hospitais, né, principalmente desses grandes grupos, eles vão pedir o seu título e você não vai ser contratado se não tiver o título. Mesmo vale para credenciamento em alguns convênios, alguns concursos públicos também, o título vai ser um diferencial muito importante. Às vezes não é nem concurso público, você vai entrar numa Unimed da vida aí no interior, que é muito importante, se não tiver o título você não entra. Então acho que o título ele tem uma importância muito grande. Então eu acho que esse é um trabalho. Você perguntou, eu consigo, se eu tiver o RQ, eu consigo fazer. Consegue, é verdade. E não vamos generalizar. Tem alguns lugares excelentes, que não são credenciados, e ok. Mas se você olha de uma forma geral, existe uma discrepância aí em termos do desempenho nas provas. Eu não estou falando só em oftalmologia, naqueles que têm uma fiscalização maior, uma proximidade maior, você acaba vendo uma melhor performance no título da MB pelas sociedades, e é aí que você tem que dar esse valor. Então é este título que tem que ser valorizado, porque ele tem que reverter de novo em uma melhor resposta ao paciente, à sociedade, aonde quer que ele esteja empenhado aí e exercendo sua função. Uma última perguntinha sobre existia uma prova chamada prova de suficiência, né? Que era quando o médico, né, o oftalmologista já tinha 10 anos de formação, se não me engano, uma prova que era feita no Congresso. Essa prova acabou? Acabou. A AMB extinguiu a prova. Ela usou como principal argumento exatamente a não isonomia para a obtenção do título. Então, isso não foi uma ação do CBO. Houve uma discussão intensa, mas enfim, foi uma determinação da AMB, extinguiu para todas as especialidades. Então essa prova está extinta. Todos obviamente têm o direito de pleitear o título, mas eles terão que fazer através da outra. Da PNO tradicional. Perfeito. Acho que foi ótima a conversa. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Acho que foi um bate-papo muito bom para toda a comunidade da oftalmologia, principalmente para quem está aí, né, num período de formação, que tem interesse na obtenção do título, né, os residentes, os médicos recém-formados. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e até uma próxima conversa. Obrigado pelo convite. Eu queria deixar claro que a gente está muito aberto. Tá? Então, que o CBO e a Comissão de Ensino, ela está de portas abertas para todas as dúvidas, para, enfim, todos que quiserem se aproximar e estar junto com a gente. A ideia é essa, cada vez mais a gente se aproximar de todos. Obrigado, boa noite, pessoal. Tchau, boa noite.